Nicolás Maduro se tornou um dos presidentes mais relevantes e controversos do mundo, mas o que quase ninguém sabe é o que realmente aconteceu por trás das cortinas. Entre controle absoluto, colapso econômico e acusações internacionais de narcoterrorismo, esta é a história sombria de Nicolás Maduro. Antes de ser presidente, Maduro era praticamente invisível, um ex-motorista de ônibus, sindicalista, um político sem brilho próprio. Enquanto outros buscavam protagonismo dentro do chavismo, ele fazia o oposto, observava. Aprendeu cedo que em regime altamente centralizados, o poder não está no palco, mas sim nos bastidores. Hugo Chávez construiu um governo altamente personalista, centralizou as decisões, enfraqueceu instituições e transformou o Estado em extensão da sua própria figura. Durante anos, isso funcionou porque havia carisma, dinheiro do petróleo e apoio popular, mas o modelo tinha um problema fatal: ele não sobrevivia sem o líder. Quando Chávez adoeceu, a Venezuela entrou num limbo silencioso. O poder ainda existia, mas o centro gravitacional começava a desaparecer. Foi nesse momento que Maduro se tornou indispensável. Chávez o escolheu como sucessor não por ser o mais popular, mas por ser o mais leal. Maduro não ameaçava ninguém, não tinha base própria, não competia com os generais e nem com a elite do partido. Era visto como algo transitório e justamente por isso foi aceitável para todos. Quando Chávez morreu em 2013, o país estava estruturalmente frágil, dependente exclusivamente do petróleo, com instituições corroídas e uma sociedade profundamente polarizada. A eleição que levou Maduro ao poder foi vencida por uma margem mínima. Desde o primeiro dia, o seu governo nasceu com contestações. Ele herdou o cargo, mas não havia herdado o controle. Durante os primeiros anos, ficou claro que Maduro não conseguiria governar igual Chávez. Não tinha o mesmo domínio da narrativa, nem o mesmo respaldo popular. E então veio o colapso econômico. A queda no preço do petróleo expôs todas as fragilidades do modelo venezuelano. Inflação fora de controle, escassez, protestos constantes e um êxodo em massa. Para qualquer líder tradicional, esse seria o fim. Mas foi exatamente ali que Maduro tomou a decisão que definiu seu destino. Ele entendeu que salvar a economia não era mais o caminho para poder sobreviver no poder. Reconstruir as instituições exigiria tempo, consenso e confiança. Três coisas que ele não tinha. Então ele escolheu outra estratégia, mais antiga, mais dura e mais eficiente em regimes frágeis: concentrar o poder. A partir desse ponto, cada crise deixou de ser um problema e passou a ser uma oportunidade. O parlamento foi esvaziado, o judiciário foi aparelhado e os órgãos independentes perderam autonomia. A imprensa foi sufocada e a lógica era simples: quanto mais fracas as instituições, mais indispensável se torna quem está no topo. As forças armadas passaram a ocupar um papel central. Maduro entendeu que sem o apoio militar, nenhum governo sobrevive. Em troca de lealdade, vieram privilégios, cargos e influência econômica. O Estado deixou de funcionar como uma estrutura de serviço público e passou a operar como um sistema de autoproteção do poder. É nesse contexto que surge a parte mais controversa e menos discutida da história. Desde 2020, o governo dos Estados Unidos acusa Maduro de crimes graves, incluindo narcoterrorismo e conspiração para tráfico internacional de drogas. As acusações afirmam que setores do Estado venezuelano teriam sido usados para facilitar essas operações, com alianças com grupos armados e uso do poder político como escudo. Maduro nega tudo e afirma se tratar de uma perseguição política, mas independentemente de concordar ou não com as acusações, elas revelam algo essencial: a lógica do poder na Venezuela já havia mudado.
O caos econômico, as sanções e a crise humanitária passaram a ser incorporados ao discurso de sobrevivência do regime, não como falhas, mas como provas de que o sistema precisava se fechar ainda mais, e o poder deixou de depender do crescimento e passou a depender do controle. O resultado foi devastador para o país, mas muito eficaz para o regime. Maduro permaneceu no comando enquanto milhões de pessoas deixaram a Venezuela. Enquanto a economia encolhia, o núcleo do poder se solidificava. E o fato é, o Maduro não se manteve no poder apesar da crise, mas sim por causa dela. Em cenários extremos, a estabilidade nem sempre derruba os governos, muitas vezes ela os fortalece, quando quem está no topo sabe como explorar. A história de Nicolás Maduro não é apenas sobre a política venezuelana, é uma aula crua sobre como o poder funciona quando as instituições falham, sobre como a lealdade pode valer mais que a competência, sobre como o controle pode substituir a legitimidade, e sobre como no jogo real vencer nem sempre significa prosperar, às vezes significa apenas não cair. Entender isso não é apoiar nem condenar, é enxergar a mecânica por trás do discurso, porque quem entende como o poder se sustenta em cenários extremos passa a enxergar o mundo com menos ilusões e mais estratégia.